municípios com o som do rádio, do radinho a pilha, do radinho portátil, mas estamos no Brasil e no mundo através das nossas plataformas da internet. Então, a todos que estejam nos ouvindo hoje, mais um programa, talvez mais uma aula, como sempre temos aqui com os nossos convidados. Um abraço a todos. Márcio, prazer mais uma vez, bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, principalmente ao Dirceu e a Débora, né? E quem está aqui é nosso âncora, Paulo. Legal, né? Âncora. Pois tá bom. Tá bom, né? Thelmo, bom retorno ao programa. O speaker. É. Pois é, sábado passado estava aqui o nosso ex-prefeito Lírio Soares e eu estava com um compromisso de um dia inteiro em Bento Gonçalves. E que no mínimo o senhor foi cobrado pela ausência. Fui pelo próprio convidado do programa. Para quem conhece o Lírio, isso é uma coisa muito normal. Né? Francine também, obrigado por estar aqui. Dirceu. O que dizer do Dirceu, né? Mas realmente, acho que em primeiro lugar é um orgulho para nós aqui, dentro da nossa humildade, poder recebê-lo. Ainda mais acompanhado da filha. Temos muito para falar, muitos para conversar. Então, realmente, a tua história de vida, a tua história toda, ela precisa ser colocada para a população e saber e entender, porque às vezes julgar é fácil, né? É muito tranquilo. Mas aí que tem. Mas, bom dia. Bom dia, Dirceu. Bom dia, Débora. Isso aí, prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Márcio. Obrigado pelo convite, primeiramente, tá? E já obrigado a todos vocês que já foram nomeados aí. Agradecer imensamente essa oportunidade. Eu gosto, eu sou uma pessoa que gosta de participar. Vamos direcionar um pouquinho mais para você. Ali depois a gente passa para a Débora. Eu gosto de participar desses movimentos que vocês fazem para trazer informação ao povo, né? Uhum. Então, bom dia a todos que nos ouvem e nos veem. Né? Imensamente agradecido pelo convite. Débora, prazer recebê-la, bem-vinda, bom dia. Prazer, bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e também será um prazer poder passar esse tempinho aqui junto com vocês. Bom, Márcio, nós estávamos aí desenvolvendo uma ideia durante a semana, né, de trazer um empreendedor, e já que a data, amanhã, estamos comemorando e homenageando os pais, isso. Por que não, né, trazer o empreendedor que é pai isso. E ainda melhor, presente com a filha. É por aí mesmo, né? Quando nós vivemos o mês de maio, nós fizemos essa mesma logística com a professora Zélia Brandalize Fiore de Vila Flores. Mãe, professora, aquela questão toda, né? E aí visualizamos exatamente no Dirceu e na Débora um exemplo de vida. Então vamos começar por aí. Como é que é a relação família e a sucessão dentro do próprio negócio? Bom, a nossa relação de família é bem bacana, né? As minhas filhas sabem como eu faço as minhas coisas, como eu ajo dentro da minha família, dentro da minha casa e também dentro do nosso negócio indústria, né? Ou seja, eu sou uma pessoa muito correta. Eu gosto de analisar números, eu gosto de verificar o que está acontecendo, né? Tanto que na empresa que a Débora gerencia, que é a Cadival, né? Normalmente eu não vou a ela, né? Eu só vou se ela me pergunta alguma coisa e tal. Então, digamos assim que nessa fase de sucessão, eu realmente dei a ela a obrigação de se desenvolver, de se autocontrolar, de se gerenciar. A única coisa que eu fiz foi dar uma direção, né? Eu gostaria que fosse assim assado, mas se vocês acham que é possível fazer diferente e melhor, faça e me mostra os números, né? Então, mais ou menos dessa forma que a gente controla essa sucessão e tal, né? No momento, ela não está dentro do grupo MGA, ela está somente em uma das empresas da minha família, mas gerencia muito bem, inclusive. Puxou pelo pai. A princípio ela puxou pro pai, né? Ela vai ter que assim mostrar lá na frente se realmente o fruto caiu maduro e vai dar bons frutos futuros. Com certeza. E falando em MGA, né? Conte-nos a história do surgimento, por que o nome, funcionários, a estrutura, como é que funciona? Sim. Bom, a MGA surgiu em 1991, né? Então estamos completando agora, no mês de outubro, 34 anos, né? O ano que vem faremos 35, inclusive ano que vem nós vamos ter alguns movimentos aí para a comemoração dos 35 anos da MGA. Como a MGA iniciou? A MGA iniciou por uma necessidade minha, eu digo, né? Porque eu era um funcionário de uma empresa aqui da cidade, que eu gosto de dizer porque é uma empresa maravilhosa. Eu era funcionário da Erramantino, e por uma questão de sucessão na Erramantino, eu também fui demitido naquela época, né? Recém-casado, tinha casado em maio, e em outubro eu perdi o emprego. Então, veja só que naquela época, dívidas, etc. Então, desabou o teto. Caiu, chorei, que nem criança.
E, enfim, necessidade, né? Eu tinha que fazer alguma coisa. E naquela época era muito difícil se arrumar emprego. Eu percorri cidades, Nova Prata, Guaporé, que tinham microfusões na época, né? E não consegui emprego, porque era uma época muito difícil, foi uma época difícil. E como eu tinha um ofício já formado, né? De metalúrgico, a gente resolveu então se unir em 4 sócios e montar a MGA. Né? E aí vem o nome. Daí que vem o nome, mas o nome MGA tá ligado a uma outra empresa que um dos sócios tinha, que faliu aqui em Veranópolis, que era a metalúrgica Golden Steel, se eu não me engano. E aí nós só mudamos o steel para artes, porque acho que o que nós íamos fazer era uma arte em cima de metais. Então, a Golden Metal, né, ouro, sim. Metalúrgica Artes Ouro. E foi por aí o caminho. E aí que virou Golden Artes. Hoje, sabendo de tudo que acontece, eu não colocaria mais um nome, digamos, americanizado, né? Eu acho que nós brasileiros devíamos trabalhar com nomes nossos, né? E também nunca gostei de colocar um nome meu, né? Eu vou botar lá Metalúrgica Tedesco. Não, porque se um dia uma metalúrgica Tedesco quebrar, a família Tedesco quebra, né? Então nunca certo. Relacionar a empresa com família, né? Uhum. Eu penso dessa forma. E, querido, às vezes eu sento e penso, como eu consegui? Né? 25 anos eu tinha então, nenhum centavo no bolso, nada de ajuda financeira de pai e mãe, nada, né? Mas a ajuda que eu tive do pai e a mãe foi moral, né? Uma ajuda mais... E venci por quê? Porque eu trabalhei demais, né? Pelo trabalho. Eu trabalhava de segunda cedo a domingo de meio-dia e só parava porque minha mãe dizia, tu precisa ir à missa, tu precisa descansar um pouquinho, né? Então, eu sempre trabalhei muito, que é uma coisa que eu não vejo mais nos jovens, né? Lá atrás... Com exceção da Débora. Exceção da Débora. A Débora é uma menina que acorda 5 e pouco da manhã e vai trabalhar cedinho, né? Ela começa bem cedo. Mas não adianta, né? Se você quer colher pinhão, tem que plantar um pinheiro, né? Se você acha que embaixo de um pinheiro vai nascer um abacateiro, tá errado. Então, e aí começou devagarzinho e ela foi se expandindo ao longo dos anos. Foi se expandindo ao longo dos anos. E assim, sempre crescendo. Nós tivemos um decréscimo, foi na época do governo Dilma, com todos aqueles problemas que nós tivemos econômicos, que se você pegar o gráfico do crescimento da empresa, só naqueles anos nós tivemos uma queda, que inclusive motivou até a venda da empresa naquela época, né? E sempre foi crescendo. Temos anos bons, muito relacionado com política, né? Anos de crescimentos fantásticos, de lucros bons, e anos que não se cresce e se diminui o lucro, mas sempre se mantendo. A MGA é uma empresa que sempre foi, digamos assim, vertical, né? Graças a Deus. Se passaram 35 anos, é isso? 35 anos. O primeiro endereço foi aonde, Disseu? O primeiro endereço foi ali no Campo do VEC. Na casa, naquela oficina que tem ali do Valdir Rigo, que era um dos sócios, tem um galpãozinho pequenininho, nós começamos ali do lado, num porão, né? Emprestado, máquinas, assim, nada de estrutura, zero estrutura. Era ferro e fogo. Era no braço. Era no braço. E agora, sempre foi o mesmo ramo, até hoje. Sempre foi. O que faz a MGA? Sempre no mesmo ramo. Nós começamos produzindo componentes de válvulas para indústrias de válvulas do centro do país e depois fomos agregando esses componentes a um produto que nós lançamos, que são válvulas de esfera, né? Válvulas de esfera, para vocês terem uma ideia assim, um pouco mais maciça, né? São válvulas de controle. Tudo que tiver fluido em movimento precisa uma válvula da nossa fabricação e de nossos concorrentes, né? Para fazer o controle, fechamento ou abertura, ou seja, interromper o fluido ou dar continuidade à linha do fluido. Todos, principalmente óleo, gás, vapor, né? Produtos industriais, mas desde oxigênio, ar comprimido, né? Então, qualquer unidade aqui nesse prédio tem válvula de esfera. Numa construção civil tem válvula de esfera. Numa petroleira, numa plataforma tem muita válvula de esfera. Engloba um universo gigantesco. Infinito, né? Hoje a MGA fabrica 3.000 válvulas dia, que vão para toda a América do Sul, alguma coisa na América Central. E não exportamos por falta de capacidade produtiva e não exportamos por causa do custo Brasil, né? Muito pelo contrário, agora está se invertendo a moeda, está chegando muito válvula do exterior entrando no nosso mercado. Que é um problema. Gigantesco. Gigantesco. Ainda mais agora com a taxação. Para a exportação, quem trabalha com exportação? Quem trabalha com exportação sofre, né? Mas aí nós temos que entender os dois lados. Nós temos que entender a proteção de um país contra a invasão de outros. Certo. Do ponto de vista deles,
eles estão corretos. Do nosso ponto de vista, que somos tupiniquins, terceiro mundo, vamos exportar para quem? Para os Estados Unidos, né? Vamos exportar para quem? Para a Europa. Mas com que preço, com que qualidade? Né? Eu me preocuparia se os Estados Unidos estivessem taxando o Brasil por falta de qualidade, porque a nossa carne é ruim, porque o nosso produto é ruim. Então eu estaria preocupado que a nossa qualidade está impedindo de exportar para um país. Mas esse problema é um problema só político, causado por quem? Por quem comanda os dois países. Né? Então, para mim isso é uma coisa que não deveria existir, né? São 200 anos de parceria com os Estados Unidos que se interrompe por causa de duas cabeças não atuantes, né? As pessoas não pensam, então muito difícil de falar disso, né? Eu também estou proibido de falar isso devido a situações políticas, né? Então vamos deixar de lado, mas totalmente errado o que está acontecendo de ambos os lados. Voltando a EMEJA, então, vocês têm o foco hoje Brasil. Para quem vocês trabalham? Para quem vocês vendem? O nosso foco é 99% distribuidores, grandes distribuidores, ou seja, mercado nosso são lojas, né? Mas o produto final, ele vai muito para a indústria de óleo e gás. Hoje tem uma inversão um pouquinho a indústria alimentícia, né? Principalmente bebidas, né? Cervejarias, né? Laticínios, que está crescendo muito, né? Então esse é o mercado. Você falou que não produz mais por demanda e oferta. Nós temos uma demanda maior do que nós conseguimos atender, né? Isso talvez seja por uma boa qualidade que a EMEJA tem, um bom pós-venda, um bom atendimento, uma boa produção, mas a gente está limitado em Veranópolis principalmente, né? Produção por falta de mão de obra. Nós poderíamos crescer mais se nós tivéssemos mão de obra. Poderia acontecer uma reestruturação em todos os sentidos para a empresa abrir mais mercados, inclusive? Vocês vejam que há 3 anos atrás, aqui nesta rádio, eu anunciei a construção de uma nova fábrica. Né? Nós construímos essa fábrica, ela entrou em operação em maio do ano passado, mas plena operação agora em maio, e ela já está lotada. Então eu poderia fazer mais uma fábrica e fazer com que a produção aumentasse e as vendas aumentassem. Mas aonde vou arrumar mais 70, 100 pessoas em Veranópolis? Não tem. Não tem. Né? E outra coisa, né? A nossa infraestrutura regional é péssima. Eu fiz ontem uma comparação com a minha esposa, que nós fomos a Caxias, que nos anos 80 eu ia a Caxias do Sul trabalhar em 1 hora. Hoje eu vou a Caxias em 2 horas. Quer dizer, qual o progresso que nós tivemos em infraestrutura do nosso Rio Grande do Sul e do nosso Brasil? Então, a infraestrutura nossa aqui é péssima para a indústria. Eu falei agora numa reunião com o prefeito novo aí da cidade e disse a ele que nós somos mágicos e heróis estarmos ainda em Veranópolis. Teimosos, né? Mas a gente tem no sangue Veranópolis. Eu amo Veranópolis, eu amo o Rio Grande do Sul. Claro, nas escalas eu amo o Brasil também, mas quando tu conhece a estrutura dos Estados Unidos, de uma China, de uma Europa, tu diz, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo em Veranópolis? Ou seja, a conclusão que se tira é simples, né? Tem qualidade o produto, tem mercado o produto, falta de mão de obra para expandir e não sai daqui porque gosta de estar em Veranópolis, porque nasceu aqui e ela está hoje produzindo o que pode no limite. Exatamente. Para mim é um orgulho, né? Eu sou lá do interior da cidade e eu vim morar na Fé Maçã, que é uma extensãozinha da Palugana, e vou usar isso como um exemplo, como se faz gestão, né? E saber que a Palugana hoje, né? Digamos assim, ela evoluiu em 4, 5 anos. Isso aí. O que não evoluiu em 50. Porque aqui era o centro de Veranópolis. Verdade. Isso aí. Né? E aí foi sucateada por quê? Por falta de infraestrutura. Aí, infelizmente, o que o Valdemar fez, hoje, quando ele fez, todo mundo jogou pedra. Vocês são daqui, vocês sabem, né? Sim. O quanto foi ruim aqui na frente. Sim. Mas não pensa no futuro. Né? É o que eu volto a dizer, se tu quer colher pinhão, planta um pinhão. O que ele fez, ele plantou algo que ia renovar o nosso bairro aqui da Palugana. Mas o próprio prefeito Valdemar vinha aqui no nosso microfone e até toda a controvérsia que teve do asfalto, que teve problemas, etc e tal, ele disse, vamos revitalizar a Palugana.
E é o que se constata hoje. Exatamente. Mas estamos na hora dos comerciais, Paulo César. Estamos já no tempo do nosso break. Vamos lá, a gente vai pro intervalo, Disseu, Débora, e já voltamos. Mas só para ilustrar, atribui-se a uma cabeça de burro que estava enterrado na Palugana. O saudoso taxista falecido, o Queradia, Lolo Queradia, não sei se tu lembra. Claro. A Palugana, dizia ele, como ponto de táxi aí, onde era o antigo hotel Princesa dos Vales ali, o Hotel Zanqueta, dizia que a Palugana, enquanto não se achar a cabeça de burro enterrado lá, nós não vamos ter essa evolução que infelizmente eles não está aí, né, para ver, né, voltou a ser, né, uma Palugana já como considerada geograficamente uma área central da cidade de Veranópolis, já é o centro da cidade. Mas a gente vai para o intervalo e volta já, hoje com a presença do Disseu Tedesco, a sua filha Débora, empreendedora e filha também. Daqui a pouco a gente quer ouvir também a Débora, né? Então a gente vai para o intervalo e volta já. Lembrando para você que quer mais um bom motivo aí para almoçar no Dom Vital, o seu estacionamento é por conta da casa, hein? Isso mesmo, o Dom Vital paga sua vaga do estacionamento rotativo. Basta informar placa na entrada do restaurante e fica tranquilo. Dom Vital, o melhor cardápio da terra da longevidade e sempre fazendo mais por você. Amigos da Com Rádio TV, aqui é a Camila da Divino Grão. Vim trazer para vocês hoje a nossa variedade em temperos a granel. Esse aqui é o nosso coloral, mas além do coloral, nós trabalhamos com as pápricas, sal rosa, sal marinho, temperos como chimichurri, curry e temperos naturais, sem conservantes, sem glutamato. A Divino Grão está localizada na Avenida Dr. José Montauri, esquina com a Marechal Deodoro. Em Veranópolis tem unidade da farmácia São João de plantão 24 horas para cuidar ainda mais da sua saúde. É na Júlio de Castilhos, farmácia São João. E a Santa Clara, em todos os dias na sua mesa, as delícias do puro sabor da Serra Gaúcha. Lojas Becker, nesse sábado aguarda você para aproveitar, hein? Vem comprar barato, ou vai para Becker, você também na Palugana, Veranópolis. E a Ótica Lincoln. Nas vitrines, as marcas mundialmente famosas estão aguardando por você. Ótica Lincoln, na Júlio de Castilhos. E o Alfa Laboratório, estrategicamente montado em frente ao Hospital São Peregrino Laziose. Para você que precisa realizar exames, deixa com Alfa. É pra vida inteira. Atenção, atenção! Tá cansado de procurar preço baixo de verdade? Então corre pra Becker. Aqui qualidade e preço baixo andam juntos. Pode pesquisar onde quiser. Na hora de comprar, ninguém bate a Becker. As melhores marcas do mercado com aquele precinho que só a Becker tem. E ainda tem pagamento facilitado no carnê ou no cartão. Agosto é o mês de economizar com qualidade. Qualidade de preço baixo é na Becker. Vem comprar barato, vem pra Becker. Vai um sanduba com queijo derretido. É claro que eu quero. Queijo coalho na brasa bem quentinho. É claro que eu quero. Espaguete com muito parmesão. É claro que eu quero. Tábua de frios com queijo de montão. É claro que eu quero. Se tem queijo Santa Clara, é claro que eu quero. Queijo Santa Clara, é claro que eu quero. É claro que eu quero. 8 horas agora, mais 20 minutos, 8h20, temperatura 6 graus, manhã de sábado. E o Bom Dia da Com está aqui com a presença do empresário, do presidente, fundador também da MGA, com a sua filha, a Débora, que é empreendedora também. E a gente vai seguindo aí nessa vibe aí com algumas curiosidades a propósito do empreendedorismo e também um pai, né, que está presente aqui e que deixa já um legado aí para a filha também que está no mesmo segmento. Márcio. Eu acredito que exatamente esse é o ponto. Então agora vamos questionar a Débora. Débora, ontem no almoço eu trocava uma ideia, como geralmente se faz, com o professor Edson Klein, teu professor. E ele dizia de que você vinha desde aquela época com um arquétipo, uma qualidade tua, que você sentava na primeira ou nas primeiras fileiras da sala de aula. Enquanto a grande maioria da turma badernava, você estudava. Então, além de estar debaixo do pinheiro colhendo pinhão, pela origem do pai, você também tem uma origem educacional que te direcionou a isso que você é hoje. Como é ser filha de um Disseu Tedesco? Boa pergunta, né? É difícil falar.
Vem um pouco de emoção, né? É natural, né? É evidente, até porque estão muito próximos, juntos, né? Não só fisicamente aqui na mesa, mas estão juntos na vida. O pai pra mim sempre foi muito exemplo, né? Desde quando eu era pequena em casa, ele sempre trabalhou muito, então eu acho que isso passou pra mim, né? Como um exemplo de nada é fácil na vida. A gente precisa se esforçar, precisa trabalhar, precisa estudar, né? Primeiramente, né? Ele sempre me motivou muito a estudar, tanto que eu me graduei em engenharia de produção, né? Hoje, então, eu escolhi esse ramo da engenharia de produção justamente por ser uma das engenharias que não engloba somente a parte de engenharia em si, né? Engloba também a parte administrativa, a parte de qualidade. Então, para ter um conhecimento mais amplo, eu escolhi essa área, né? Certo. Então, sempre me motivou muito a estudar, muito a trabalhar, muito a honestidade, comprometimento, responsabilidade. E isso eu também tento passar hoje para minha equipe na empresa, né? Que a gente não tem que fazer as coisas por obrigação, né? Por, de repente, preciso fazer isso por obrigação. Faça as coisas sempre com amor, né? Demonstrando que tu tem conhecimento, sempre buscando evolução, buscando ser melhor. Perfeito. E isso sempre ele, né? Como profissionalmente também, como pessoa também, né? Mãe, pai. Tive contato também com avós que também me ajudaram nisso. Então, eu acho que seria nesse sentido. Débora, primeiro, parabéns pela tua fala e até pela emoção que representa exatamente o que você sente neste momento. Então, ficou bem caracterizado, Paulo, Telmo, que o maior exemplo que o pai deu para a filha foi o ser, o agir. Ou seja, ela não ficou reclamando da falta da presença do pai em casa, mas sim você buscou resiliência naquilo que ele tem, ferramenta de educação, o trabalhador, a honestidade. Então, aquilo que o Dirceu falou no começo da entrevista, onde ele se autodescreveu, ela confirma na plenitude. E a questão, então, de ser uma engenheira mecânica e empreendedora veio do pai, exclusivamente? Engenheiro de produção. Engenheiro de produção, isso. Isso. Na verdade, né, eu pensei, vou fazer administração. Mas, já que eu vou ter que estudar 5 anos, por que não vou fazer uma engenharia, né? Então, o pai sempre me deixou muita vontade. Até eu fiz um semestre, eu parei, né? Tá. Eu achei que não era isso que eu queria. Eu fiz um semestre de veterinária. E porque nesse meio tempo a minha cachorrinha ficou com diabetes, pressão alta. Então, eu acho que foi uma fuga ali pra mim tentar resolver o problema dela. Certo. Daí, levei um puxão de orelha, Débora, isso é isso que tu quer, né? Ou tu vai seguir na veterinária ou tu vai ir pra engenharia. E eu já trabalhava com a Cadival, na verdade, era uma empresa em São Paulo, né? Tá. Ela já tinha um proprietário em São Paulo e na época ainda o pai era o proprietário da MGA e eles adquiriram a Cadival. Então, eu era sócia e o Bernardo Rigo era o outro sócio, né? Então, no momento da venda ali da MGA, o pai disse, não, tu vai querer ficar, né? Tu assume a Cadival, senão a gente não, né, vê o que vai fazer. Então, meu namorado, de momento, né, de início, a gente assumiu a Cadival. Então, a gente trabalhou, acho que foram uns 2 anos daqui e a empresa era lá. Até o momento que a gente disse, não, assim não tá dando mais. Então, a gente trouxe para Veranópolis, até esse ano fez 5 anos, em julho, que a gente tá com a empresa aqui. E daí a gente assumiu e daí em diante a minha irmã também, quando a empresa veio para cá, começou a trabalhar. Então, hoje no administrativo, né, seria eu, meu namorado, minha irmã. E a gente tem um engenheiro também, né, na parte administrativa e o pessoal daí mais o pessoal da produção. Hoje a gente é em 14 funcionários. Então, quando a MGA foi vendida somente a MGA. A Cadival permaneceu na família. Entendi. E a matrizaria. A matrizaria também. Também ficou na família. Na época. Tá.
Tá, e nesse momento, o que te encorajou a assumir esse desafio de ser empreendedora? Eu acho que eu fiquei com o pé no chão porque eu tinha o pai do meu lado, né? Então, eu sempre tive muita vontade de aprender, de fazer as coisas, né? Tá. Então, não fiquei com medo por isso, porque ele estava aí do meu lado para qualquer coisa que eu precisasse, né? E o principal são as pessoas que a gente conseguiu trazer para o nosso lado. Tá. E que a gente criou laços, né, de família, eu digo, porque como a gente é em poucas pessoas, sim, a gente é bem próximo. Então, a nossa equipe é maravilhosa, a gente é reconhecido, né, no mercado como produtos de qualidade. Então, a gente sempre levou o mesmo legado que o pai passou, ensinou, né, a gente manteve. Tá. E qualquer coisa que eu preciso, eu grito. A gente pode falar sobre o relacionamento pai e filha, como empresários e pai e filha dentro da família. Separa isso? Dá para separar? Como é que funciona o dia a dia? Não, em casa, como a gente já não mora mais junto, né? Mas em casa a gente não costuma muito falar sobre o assunto, e quando a gente precisa falar, é tranquilo, não tem problema. Puxa lá. Disseu. Olha, Carioca, esse assunto é um assunto muito importante, tá? Porque eu vejo muitas famílias com poder de investimento gigantesco que não o fazem ou deixaram de fazer ou se destruíram, né? Veranópolis tem um exemplo gigantesco de famílias que se autodestruíram na indústria por causa de relação familiar, né? E assim, poderia dizer que tem empresas que não crescem mais em Veranópolis por causa de problemas familiares, né? E foi uma coisa que eu sempre separei muito. E se eu começasse de novo uma empresa, eu talvez agisse de uma forma diferente. Seria esse assunto de colocar a família dentro do negócio. Eu não gosto de falar, eu procuro fazer o normal, né? Mas eu não gosto de falar com um familiar do jeito que um patrão deve falar, né? Isso é muito ruim. Então, eu procuro, digamos assim, quando é família dentro da empresa, é meu funcionário, né? A Débora também passou por isso. Ela sabe que ela trabalhou comigo, acho que uns 2 anos, né, na MGA, e eu procurava até não conversar muito com ela para que não dissesse, é filha dele. E quando eu fosse falar com ela, era com a rigidez, com a forma profissional de me relacionar com ela. E até hoje eu faço assim. Eu não vou lá no escritório dela falar sobre assunto de família. Raramente, a não ser que seja uma urgência, né? Então a gente precisa separar muito isso, né? E muita gente lá de colégios, alunos, agora semana que vem tem um pessoal do Regina Celi que vai lá, e é uma frase que eu sempre digo. Então, esse é o relacionamento família que você entende muito bem, né? E agora eu falo relacionamento financeiro. O conta corrente da empresa tem que estar lá no banco. E a conta corrente da pessoa física tem que ser aqui comigo. O dia que tu misturar a conta corrente pessoal com o da empresa, fadada a falir, né? Então, também isso é muito importante. Então, tem algumas premissas que eu digo, né? Às vezes eles vão lá e dizem, como que vamos começar a montar uma fábrica? Começa por assim, ó. Separa isso, separa a família. Se não precisar contratar um irmão, um genro, um neto, não contrate, para evitar esses problemas. Então, porque, na verdade, cria um constrangimento natural pelo liame familiar. E tem gente que não sabe as coisas, não sabe resolver o problema da indústria lá na indústria e levam para casa e acabam com o casamento, acabam com tudo. Não, é legal, né? Eu acho que essa demonstração e serve de exemplo para muita coisa mesmo. E hoje, Débora, a tua empresa, quantos funcionários você tem hoje lá? Hoje a gente tem 14. 14. E produção máxima? Sim. Demanda para mais? Se tivesse... É aquele problema de sempre que o pai já falou, né? Veranópolis tem uma carência de mão de obra. É impressionante, né? Muita indústria aqui, muitos prestadores de serviço seriam maiores, mais eficientes, mais produtivos, porque a gente não tem gente para trabalhar. Eu vejo com o pessoal, às vezes que eu falo lá, às vezes me encontro com o Domingos Costela, né? Ele diz, olha, falta gente, tem que buscar fora. Veranópolis podia ser bem mais e bem melhor se tivéssemos mais mão de obra. E eu acho que é o problema que a Débora também
enfrenta, Débora? Eu acho que no sentido de mão de obra qualificada, né? Porque a gente recebe toda hora currículo, né? Mas como também a gente é uma empresa pequena, a gente depende do comprometimento de cada um, né? Porque se falta um... Sim. Eu tenho que tirar uma pessoa de um outro setor para suprir, né? Então, a gente precisa de pessoal qualificado, né? Disseu, tu não deixa de ser um visionário, né? Porque a tua história, né? Como tudo começou, você enxergou lá na frente uma possibilidade que se concretizou, né? E na verdade, como é que a gente mantém uma estrutura como essa, ou até melhora, como você falou, tem dificuldades, enfim, mas a gente fala muito, como a Débora destacou agora, essa questão da mão de obra. Eu tenho aqui relatado nesse microfone, os colegas também aqui, há quantos anos? A mão de obra qualificada, a mão de obra. Quando é que a gente vai qualificar? Você tem uma ideia de como fazer isso? Olha, a solução para trazer pessoas para Veranópolis, né? Ou, melhor ainda, não deixar sair os que estão aqui, né? Porque a gente perde funcionários para Bento, para Caxias, para Nova Bassano, né? Para regiões ao nosso entorno. Eu falo há muito tempo, né? O prefeito Valdemar é muito chegado a mim, eu digo, Valdemar, tem 2, 3 formas de fazer, né? Primeiro, habitação, né? Quando da pandemia agora, da última, ano passado, né? 1 ano e pouco, pandemia, desculpa, do enchente, nós temos pessoas de Lajeado, Estrela Encantado, que trabalham aqui na nossa empresa. E eles disseram, Dirceu, arruma lugar para morar que eu trago 20 pessoas de lá, meus parentes querem fugir de lá, não aguentam mais ficar lá. Então eu pedi pro nosso RH, faz uma pesquisa na cidade e vê quanto a gente consegue locar de imóveis, né, apartamentos, casas, o valor, para ver como a gente faz, porque a gente fez uma proposta naquela época de trazer esse pessoal que estava sofrendo com a enchente, de pagar 3 meses de aluguel para eles, dar o emprego e depois a gente ia gradativamente aumentando o salário de acordo com a produtividade e diminuía no valor do aluguel, fazia essa troca, né? Ou seja, dava oportunidade para eles se estabelecerem. Queridos do céu, não existia um apartamento, uma casa em Veranópolis para ser locada. 0. Então o que tem que fazer? Primeira coisa, estrutura habitacional. Prédios aí bons para 40, 100 apartamentos financiados, tem financiamento para tudo, esse governo assistencialista aí dá dinheiro para tudo, né? Mas quando você vai fazer, não consegue. Então, primeiro, habitação. Se tu trouxer aí 500 pessoas para Veranópolis, a gente calcula que 800 pessoas resolveria o problema da nossa cidade. Pessoas ativas ao trabalho. Né? E veja qualificadas. E veja só, são 800 pessoas que recebem assistência em Veranópolis. E são 800 pessoas que a indústria e o comércio de Veranópolis precisa. Vocês entendem o que eu estou falando? Essa é a demanda, então. Vocês entendem o que nós podíamos fazer? Segundo, como que tu segura os jovens aqui? Universidade. O que nós temos em Veranópolis? 0. Universidade. Né? Costumo falar nas reuniões, não só aqui na minha região, lá em Caxias, lá na Bimac em São Paulo, que eu participo, eu já digo, gente, a minha cidade, ela está depois de um rio que divide tudo. Tudo chega até o rio, do outro lado do rio não chega nada. E hoje, literalmente, não chega nada, né? Porque a ponte está caindo, a estrada está horrível, a outra ponte de ligação é debaixo d'água. Quer dizer, desculpa aí os políticos que estão me ouvindo, mas eu trouxe há uns 2 meses para cá um grande fornecedor nosso do norte da China. O norte da China é no meio das montanhas. E quando ele veio para cá, ele começou a descer a serra ali de Bento, ele disse, mas escuta aqui, onde é que nós estamos indo? E essa história se repetiu com os italianos que eu trouxe a Veranópolis. A Bonomi de Veranópolis, quem trouxe fui eu. É a mesma coisa. Escuta, onde é que nós estamos indo aqui? Nem estrada temos. E aí esse chinês lá do norte da China me disse, não, eu vi com meus olhos, porque há uns anos atrás eu fui visitá-lo, no meio das montanhas, aquilo lá tem túneis de 15 quilômetros, tem viadutos de 12 quilômetros, e a estrada é plana no meio das montanhas. Tudo que vai se gastar para remodelar a nossa, se você faz uma ponte extremamente, digamos assim, grande para nós, mas pequena para a China, de Lajeadinho ao outro lado de Bento Gonçalves, fica uma rodovia plana, talvez com menos gasto do que se está fazendo. A estrada parece que em 500 milhões, né? Os caras fazem pontes, pences de 80 quilômetros.
E nós não conseguimos fazer uma de 4 quilômetros, que não deve dar 4 quilômetros, e faria uma estrada plana. Quer dizer, o que se pensa nesse Brasil? Que Brasil nós vamos entregar para os nossos filhos? Essa é a grande indagação. E me parece outra questão muito importante, né? Resumindo o que você falou, a solução seria duas: habitacional e estrutura. Estrutura, exatamente. Viária. E claro, esse assunto de cativar os nossos jovens, deixá-los em Veranópolis, uma faculdade, sei lá, já que aqui é um polo metal mecânico, né? Focado nessa área. Focado nessa área. Aqui é um polo de agricultura, focado em agricultura. Aí, entendeu? Temos aí algumas coisas do Senai, que normalmente é repetitivo, é curso para torneiro mecânico, é curso para costureira, é curso, outro ano é curso invertido, né? Só começa pela costureira e termina no mecânico. Então, e são cursos pequenos para técnico. Exato, e não cativa, não cativa. Chama. Nós fizemos veja bem, a MGA hoje tem 20 células robotizadas e estamos comprando, o nosso projeto é 4 células por ano. Você não tem em Veranópolis um programador de robô. Tem que trazer de fora. Nós tínhamos uma escola de mecatrônica em Farroupilha. Caxias. Nós temos em Caxias. Nós tínhamos uma em Farroupilha, Etifar, que fechou. Por falta de qualificação. Por falta de tudo, Telmo. Por falta de tudo. Não é exclusivo um índice, é falta de tudo. Quem está inserido dentro do mundo dos negócios como eu estou, tem gente que... mais ou menos assim, tem gente que diz que a China vai dominar. A China já dominou o mundo. A China é um país maravilhoso. A China, em meia dúzia de anos, tirou toda a poluição do ar, fez rodovias, fez trem, fez indústria, investe maciçamente em indústria. Depois, se vocês querem, lá no final, eu conto uma história da China recente que vocês vão ficar abismados. Pode contar agora. Eu jantei com meia dúzia de empresários e fiquei sabendo daquilo. Eu digo, meu Deus, passa a régua no Brasil, vamos começar de novo. Estamos curiosos para saber isso e muito mais, mas eu tenho que fazer o intervalo, Disseu e Débora, a gente vai voltar já. Rádio Com. Previsão do tempo. Oferecimento. Restaurante Pratos e Espetos. Na quinta-feira, servimos aquele churrasco junto ao Posto das Flores, em Vila Flores. Rádio Com. Previsão do tempo. Olá, queridos ouvintes, a todos que nos prestigiam aqui na Rádio Com FM. Programe seu dia comigo, meteorologista Kátia Braga. Esse sábado vai ser com instabilidade, mas a chuva é pouquinha. Tem chuva amanhã e parte da tarde. O solzinho deve aparecer, mas muito pouco. A temperatura 4 graus pela manhã, à tarde 9. Então percebam, vai ser uma tarde gelada. O vento é do quadrante sul e pode chegar até moderado. 5 graus à noite, ainda com ventinho sul, vai sentir frio, te prepara. Olha, o domingo não chove, sol e nuvens vão compartilhar o céu, a temperatura vai oscilar entre 4 a 12 graus, 4, 5 para os extremos do dia, manhã e noite. E à tarde, 12 graus. Então vai ser um domingo bem mais proveitoso, porque não tem a garoa e chuva fraca do sábado. O vento segue sul, vai sentir frio. A segunda-feira, a temperatura é bem mais baixa, 2 graus com chance de geada fraca. Tem também chance de neblina, nevoeiro no início da segunda-feira. O sol aparece bem mais à tarde, vai ser um dia ensolarado, 15 a máxima da segunda-feira. Eu desejo a todos excelente dia, excelente final de semana. Saudações meteorológicas. Bom dia com Rádio Com. Tá sentindo esse friozinho no ar? É o inverno chegando e não tem nada melhor para esquentar do que um bom chimarrão. Na Brava, você encontra jarras elétricas de inox práticas e seguras, que aquecem a água na medida certa, sem perder tempo. E para completar, temos cuias, bombas, térmicas e mateiras, em diversas cores e estilos. Tudo para deixar o seu chimarrão com a sua cara. Vem pra Brava e monte seu kit pro inverno. Brava, na esquina da Escola Felipe dos Santos. Na
Nas farmácias São João tem nesse final de semana. Fralda Pampers Comfort Sec Bag Super por R$ 79,90 cada. Cimegripe Cimed com 20 cápsulas por R$ 12,99. Xarope Resfibem 120 ml por R$ 14,90 cada. Chocolate Kit Kat Leve 3 por R$ 13,99 cada. Farmácia São João, mais de 1.200 lojas no sul do Brasil. Precisa fazer um exame laboratorial em Veranópolis? Passe no Alfa. Aqui você realiza exames de análises clínicas, DNA, toxicológico ou ocupacional, num lugar confortável, com espaço kids e excelente atendimento. É na Rua Rui Barbosa, número 42, em frente ao Hospital São Peregrino. Fone WhatsApp 54 3290 3009. Alfa Laboratório, pra vida inteira. Novo Plano Safra, com recursos já disponíveis no sistema bancário. A Mazarolo dispõe de tratores e equipamentos seminovos financiáveis via BNDES. Saiba mais. Ligue o WhatsApp 54 3441 1037 Veranópolis e 51 3371 2035 Porto Alegre. 18 minutos estão faltando para as 9 horas, 6 graus segue a temperatura aí nesse frio de sábado aí, frio na Serra Gaúcha, tradicional na época, afinal de contas estamos no inverno. Mas estamos aqui, né, aquecendo aqui o nosso bom dia aí com ilustres visitas nesta manhã, Márcio. É uma aula, né? É, estamos aprendendo bastante. E agora, a curiosidade é queremos saber o case da China. Quando a gente diz assim, aquele negócio da China, né? Vamos ver aquele negócio da China, qual é a história da China? Bom, recentemente, né, 45 dias eu estive na China por uns dias lá e viajei praticamente por uma boa parte da China. O que me impressionou foi que da noite pro dia a poluição na China sumiu e hoje é um país limpo, né? Os rios limpos e tudo. Então, investimento forte do governo nisso. Mas o mais impressionante é que naquelas grandes rodovias centrais e tais, você não ouve mais barulho de automóveis. Porque já 60%, 70% dos automóveis são elétricos e os outros 20%, 30% são híbridos. Mas por que isso aconteceu? Pela mão do governo. O que o governo fez na China que eu achei assim impressionante? Eles montaram 200 indústrias de automóveis elétricos. Você sabe o que é isso? 200 fábricas de automóveis de marcas diferentes. São 200 marcas de carros elétricos, né? O governo montou essas 200 indústrias e reuniu um grupo de pessoas como nós aqui e deu essas 200 indústrias para cada grupo. Uma indústria para esse grupo, né? Nós aqui, Márcio, aqui da rádio, ganhamos uma indústria de automóveis e montada, pronta para ir lá alguém e apertar o botão e ela funcionar. 200 ele fez isso. E 200 pequenos grupos assumiram essas fábricas e estão produzindo 200 marcas de automóveis na China, que estão em tudo que é lugar. Você para numa sinaleira, tu lê lá BYD, os mais famosos, né? Tu vê Tesla e tu vê outros 300 carros com marcas diferentes. Elétricos, totalmente elétricos. E uma tecnologia fantástica. Tu senta naqueles carros, parece que tu estás numa aeronave do futuro. Só que lá é real, é momento, né? Então tem controle de tudo. E aquilo anda sozinho, né? O motorista vira para trás e conversa contigo, o carro andando. É a coisa mais linda do mundo. Mas veja só. Isso é investimento. Isso é investimento. Essas 200 indústrias, os empresários têm 10 anos para voltar o dinheiro para o governo. Ou seja, sei lá quanto investiu, um bi, digamos, de reais, né, para cada indústria, para cada fábrica, e em 10 anos eles precisam devolver esse dinheiro. E o que acontece? Se ele devolver, ele passa a ser dono da marca. Tá. E se ele não conseguir devolver, ele devolve, se ele não conseguir pagar, ele devolve a empresa para o governo e o governo repassa para um outro grupo. Mas eles não investiram absolutamente nada na construção das empresas. Ele, digamos que por 10 anos, o que vai assumir não gastou um centavo. Né? A empresa está dada. A empresa foi dada, mas com 10 anos ele precisa pagar o governo. Quer dizer, é um investimento de médio prazo, né, Márcio? 10 anos. 10 anos passa tão rápido, né? É isso aí. Que pode dar, digamos lá, se der 50% dessas indústrias certas, 50 fábricas. E o Brasil, um dos maiores consumidores de automóveis no mundo, nós somos um povo apaixonado por automóveis, por futebol e por uma coisa mais bonita ainda, né? Mas não temos
uma fábrica nacional. Pois é. Então por que esse governo, ou os governos dos últimos anos, não pensa nisso? Não faz alguma... Nós tínhamos a Gurgel, que falaram que a única coisa que falaram é que não prestava. Nós montamos a Basin Bob aqui em Porto Alegre, a única coisa que falaram era mal. E diga-se que a Gurgel já tinha carro elétrico. Exatamente. Aquela época. Exatamente. E outra, a Basin Gob, nos anos 80, lançou automóveis que você conversava com o automóvel, que o mundo não tinha. Por que não se deu continuidade a esses investimentos na indústria automotiva no Brasil, que talvez hoje nós fôssemos uma potência automobilística? Ou seja, o próprio governo deixou morrer. Ou matou. Como a Varig. Preferencialmente matou, né? Como a Varig. Então, assim, coisas muito erradas acontecem dentro da nossa casa, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Mas, politicamente, preferem viver com aquelas... Eu não sei o nome certo, né? Mas eu penso assim e assim tem que ser. Errado. A gente cria um conceito de um governo patronal. É o pai. É o que dá tudo. E que dá principalmente dinheiro. Mas aí então não precisa trabalhar. Nas nossas reuniões, assim, por exemplo, na ABIMAC, o que costuma se falar? Se o governo não nos atrapalhássemos, já seria uma grande vitória. Nossa audiência atenta aqui, interagindo com o nosso bate-papo, o Disseu e Débora. Aí diz aqui o Marcos: será que o Senai vai nas empresas perguntar ou fazer uma pesquisa em qual setor que está mais carente de mão de obra? Sempre vejo quase que sempre os mesmos cursos. Será que não está na hora de dar uma guinada em matéria de qualificação? Parabéns, Disseu, um empresário aí de visão. E uma outra participação aqui, ela é uma provocação. Bom dia. E se pagar mais, não consegue mais funcionários? Olha, Carioca, nós temos uma pesquisa dentro da empresa, com todos os nossos funcionários, o que você coloca como um ponto negativo da empresa. Dentro dessa pesquisa, agora recente do primeiro semestre, salário está em 4º lugar dentro do que você tem que dar a eles. Então eu já dei a resposta para essa nossa ouvinte. Sim, tem gente que mereceria ganhar mais, né? Eu falei isso numa reunião agora terça-feira na empresa. Eu, como presidente da companhia, gostaria de pagar mais salário a todos. O problema é que se eu pagar mais salário a todos, talvez eu não tenha daqui a 6 meses salário para pagar para ninguém. Né? Porque a relação custo e preço de venda que gera o teu lucro, ele está se restringindo dia após dia nesse país. Então o lucro está muito pequeno. Trabalhistas também, exatamente, que custam um funcionário. Então, primeiramente, o funcionário, ele quer, veja só, qualidade no trabalho. Né? Ele quer trabalhar num ambiente bom, né? Depois ele quer segurança, digamos assim, eu estou aqui agora, estarei aqui há 10 anos, né? Se perpetuar no emprego e sentir essa garantia, né? E outras coisas mais, tipo plano de saúde, alimentação, transporte, e depois vem salário, certo? Então a gente entende. Carioca, dentro da EMEJA, o salário mínimo hoje eu nem sei quanto que é, deve ser R$1.900, né? Por que eu te digo que eu nem sei quanto é? Porque ninguém ganha mais salário mínimo, né? O salário mínimo da EMEJA, eu acho que deve estar... O salário médio da nossa empresa é R$7.780, o salário médio de 500 funcionários. Então, dificilmente alguém entra na empresa hoje ganhando menos de 2.200, 2.300, alguns setores o salário mínimo lá é 2.700, mais plano de saúde, mais não sei o que, vai a 3.000 e pouco, eu acho, inicial. Talvez ele não fale especificamente da MGA, mas claro, né, de um contexto, né? Dentro de outras empresas também que talvez não remunere aquilo que acha que deveria ganhar, enfim, mas faz parte, né? Claro. De todo o processo, né? Márcio. Não, legal, é uma aula, né? Pois é. E aproveitando, Neivaldo da Justina Carvalho mandou um abraço para vocês, parabenizando o programa e tudo aí. A CIV também é uma paixão pro Dirceu, né? Olha, eu trabalhei na CIV, quem me levou para a CIV acho que foi o Luciano Borsato. Então, por muitos anos. Mas assim, eu sempre trabalhei na pasta da indústria, né?
A gente fez a CIV crescer. Sim. Começamos com o Luciano lá, acho que foi a anterior ao Luciano, a mulher do Cacá. A Suzy. A Suzy, que nós que conseguimos junto à prefeitura o terreno lá em cima. Isso. Colocamos a pedra fundamental e eu acho que quem finalizou foi o Duda. O Duda. Então, em 2 ou 3 gestões, em 5, 6 anos, nós mudamos a CIV, nós fizemos a CIV. Mas eu me senti assim, dentro da CIV, um pouco inútil. Por quê? Porque a pasta que eu representava na indústria não deu o respaldo que eu queria. Tá? Tu chegar numa indústria e pedir isso, cara, tinha gente que nem te atendia. E tu sabes disso. Então, é muito difícil. A CIV de Veranópolis, ela existe por causa do comércio. Certo. Isso ela é forte, o comércio participa junto com a CIV. Agora a indústria, ela não abraça a CIV, parece que a CIV não representa a indústria na nossa região. Entendi. Deixa eu só fazer um gancho aqui para aproveitar o gancho da CIV, né? Só para lembrar que já tivemos aqui até uma entrevista na Com. Temos um fórum que está se avizinhando dos dias 10 e 11 de setembro, Impulso Criativo e Negócios, que é também mais uma iniciativa da CIV com palestrantes renomados, né? Tramontina, Schneider e o Pianger, né? Pianger, né? Pianger. Então a gente vê que a CIV, embora nas suas limitações, faz o que pode nesses fóruns. Até recordo os tempos em que eu era o best cerimônia dos primeiros fóruns. Hoje nós já estamos na 17ª edição. É importante, esse fórum é muito importante, ele traz um pouquinho de conhecimento geral. Sim. E tal, né? Como a gente teve muitas experiências boas, o próprio que foi a Lua, né? O Pontes, que hoje é senador, foi maravilhoso e às vezes a gente traz empresários que não são tão renomados e a resposta que eles nos dão é melhor do que os grandes nomes que nós temos aí no público. O custo-benefício vale a pena trazer essas pessoas que às vezes não têm aquela estrela. Por isso que a CIV sempre traz, né? Faz o de entrada, né? E depois traz um grandão, mas normalmente eles são muito bons todos. O próprio Dado Schneider é a primeira repetição de palestrante em 17 eventos. Senão nunca se repetiu. Exatamente. Porque vem ao encontro, Dirceu, de nós tentarmos sair deste analógico que nós vivemos. Nós vamos trazer com o apoio da MGA para Nova Prata o Paulo Guedes. Né? Agora em setembro, mês que vem. Paulo Guedes vai vir para cá fazer uma palestra bacana, quer dizer, Paulo Guedes foi eleito economista mundial, né? Então veja quem nós estamos trazendo para Nova Prata. Exatamente isso. E você sempre foi um incentivador, né? Essa questão de cultura, investimento. Olha, tu vê o quanto eu gosto da cultura, eu sou italiano, né? Eu tenho passaporte italiano. Agora nós estamos investindo numa aróstica, né? Então, veja que a gente gosta de patrocinar a cultura, né? Sabe que o Dirceu falou com propriedade a questão dos não, ou a porta na cara que se leva, porque ele participa de vários projetos que eu também sou um dos incentivadores, e isso dá resultado à comunidade. O próprio livro dos 125 anos de Veranópolis tá no mundo afora. Essa semana foi para o Espírito Santo, alguém que veio buscar, o Paraná tá pedindo, então, ou seja, olha o quanto isso a gente só. Mas sugando um pouco da Débora agora, né, para nós finalizarmos, estamos chegando no final do programa já. Mas Débora, pegando o exemplo do Dirceu, né? Se você fosse recomeçar a tua empresa hoje, você faria algo diferente? Acho que não. Não? Viu? Viu como a lição foi bem dada? Exatamente. É como você diz, você vai fazer uma casa, tem que fazer não 1, 2, 3 para chegar. Então ela pegou a casa pronta, tua, mas já com aquilo que você gostaria de mudar lá no começo, e vocês conseguiram juntamente aplicar e transformar exatamente essa sucessão. Que bom. Que bom. Sim, até a gente estava conversando no final de semana sobre isso, né? Que foi pegando gosto, né? Pegando gosto. Dia a dia. E a escolha por aquele local foi estratégico ou foi oportunidade também? Na verdade, foi oportunidade. A gente estava vendo outros lugares também antes da construção e teve a oportunidade desse local e a gente abraçou. E ficou legal, né? Ficou. Nossa, é um prazer trabalhar lá naquela... Aquele silêncio. Eu até gostaria de complementar o que a Débora falou, porque é um problema que a MGA tem. Hoje a MGA é uma empresa que deve ter por volta de 30 mil metros quadrados de obra. De área construída. E assim,
a gente gasta 30% do investimento em construção civil no nivelamento do terreno. Aí, no início, nós falamos dos problemas de Veranópolis. Você imagina até o Márcio construir uma empresa de 30 mil metros quadrados em Veranópolis. Aonde? Como? De que forma? Né? Você precisa nivelar uma montanha. Então, até isso nós temos problemas na nossa região, né? Uma região muito acidentada. Pessoal, 3 minutos e meio estão faltando para as 9 horas, né? Aí, ao final aqui do nosso bate-papo, bom emocionar um pouco a nossa audiência. Eu não sei se começa com o Diceu ou com a Débora. Nesse relacionamento pai e filho, né? O que mais se destacou e o que mais um aprendeu com o outro? Quem gostaria de responder? Primeiro. Tudo, dá pra falar? Acho que eu já tinha, né, falado antes, mas o pai é meu orgulho. Certo. Falei, vamos nos emocionar. A emoção já foi. Eu quero falar. A voz fica embargada, né? Ele me ensinou amor pelo trabalho, amor pela vida, pela família. E eu só agradeço ele por tudo. Que bom, que bom. Carioca, Márcio, Thelmo, eu vou te dizer uma coisa. A gente, quando chega na minha idade, né? Tô ficando velhinho já. A gente, desta terra não levamos nada, né? Certo. Mas nós vamos ter o orgulho de deixar uma sucessão mesmo, né? Por ser pequena, a família, cada vez mais no Brasil as famílias ficam pequenas, né? Eu tenho 2 filhas e, assim, o maior orgulho que eu tenho delas é de jamais ter ouvido alguém falar mal delas. E elas sabem que se um dia... Pelo contrário, né? Se um dia eu ouvir falar mal delas, eu vou tirar limpo isso. Eu quero saber se é uma verdade. Se é uma verdade, eu vou corrigir. Eu jamais vou condenar alguém que venha me dizer, Dirceu, tua filha ultrapassou num sinal fechado. Eu jamais vou condenar o cara que vai vir me dizer isso. Isso eu aplico dentro da minha empresa. A porta do meu escritório nunca esteve fechada, jamais estará fechada. Eu recebo qualquer um, mesmo que tenha que me dizer qualquer coisa, ele vem e me diz, né? Eu já tive um funcionário que adentrou na minha sala e me disse assim: eu não gosto de trabalhar aqui porque aquele ar-condicionado está nas minhas costas e eu não gosto do ar-condicionado. Deve ter muito empresário que pega o cara e deve dar um chute na bunda, né? Uhum. Eu não, eu fui lá, peguei o mecânico e digo, vamos trocar de lugar esse ar-condicionado. Realmente senta aqui para tu ver se não é uma verdade. Deixem as pessoas falar, deixem as pessoas... E eu sempre disse a elas, deixem, elas falam, elas contam, elas me falam os seus problemas, elas me falam dos problemas até dos namorados delas, né? Então isso que é bom, esse respeito que a gente tem um pelo outro, e assim a gente se e o diálogo, né? E faz a família crescer e o caráter das pessoas também cresce. Que bacana, né? Que legal. Então a gente agradece pelo aprendizado, né? Que nós tivemos aqui nessa 1 hora de bate-papo com vocês aí, ilustres visitas nessa manhã, e obrigado por ter nos emocionado também, viu? Foi muito legal. E parabéns aí, Diceu, pelo trabalho que você desenvolve há tanto tempo, né? Como empreendedora aqui na cidade, e a Débora que herdou esse legado aí, certamente, né? Uma grande empreendedora também. Tá bom, eu agradeço aí a oportunidade de poder falar um pouquinho. Acho que quando eu começo a falar, eu falaria muito mais, né? Mas assim, desejar aí amanhã, né? Dia dos Pais, para todos os pais, né? Para nós que somos pais, mas principalmente para os pais que trabalham na nossa empresa, né? Na MGA e na Cadival. Aí um bom fim de semana, um excelente Dia dos Pais e aquele churrasquinho tradicional do Dia dos Pais, né? Coisa boa. Débora, obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Eu não sou muito boa com as palavras. Não, foi muito legal a tua participação. Mas muito quero bom. agradecer e também desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais. E é isso aí. Tá certo. Antônio Thelmo Detone. Pois não dá para se falar só em pai, porque tem uma mãe também, né, nessa história que contribui com a sua parte, com a sua colaboração materna, né? Mas o exemplo que o pai dá é o exemplo que se leva para a vida. E eu vejo isso em você, Débora, e vejo isso no Dirceu, que deixou um legado sólido, firme, consistente, mas também muito amoroso, que são talvez os 2 pilares, né? A firmeza e a amorosidade que deve seguir, né? Nas pessoas. E por falar em mãe, a Lourdes, que é a mãe, né? Do Paulo, né? Foi talvez uma das incentivadoras do empreendimento que o Paulo hoje é dono, né? E a Débora falando, a avó também, né? Antes. Então a gente tem dentro de casa a formação daquilo que passa a ser um pilar para o resto da vida.
E a gente sabe que no início a gente tem que ser um faz tudo. Eu tenho até um princípio comigo que melhor manda quem sabe fazer, né? E acho que é por aí. Obrigado pelas vossas presenças, obrigado pelas palavras. Que bom a gente ter conhecido um pouco mais da MGA, mas principalmente conhecido um pouco mais do homem, Dirceu, e da Débora, os dois empreendedores aqui do nosso programa. E a todos desejo que criem um bom final de semana e um grande abraço aos pais pelo Dia dos Pais amanhã. Márcio. Acredito que o momento é de agradecimento mesmo. Primeiro, Dirceu e Débora, por aceitar o convite sem questionar nada, sabe? Sim, estaremos lá. Isso é bonito. E você adquire a tua sabedoria mais do que você já tem quando você faz o que você fez hoje com a tua filha. Distribuir isso para as pessoas que estão nos ouvindo. Quanta lição nós escutamos hoje aqui de graça. Quanta coisa gratuita. Aproveita quem quer. Eu sempre digo isso. A água fresca tá lá, a sombra tá lá. Quem quiser aproveitar, aproveita. Quem não quiser, paciência. Vamos em frente, né? Mas assim, em nome teu, Dirceu, parabéns a todos os pais, porque realmente esse era o foco e nós queríamos fazer essa mescla de interesses, nós conseguimos, né? E dizer que não somente Veranópolis, mas a região tem muito a agradecer. Agradecer para ti, pela tua empresa e por todas as demais empresas que tem. Eu fui testemunha de muitas reuniões alegres, sérias, tensas, onde o Dirceu estava presente. E quando retornamos com a questão que você falou lá dos tornos da empresa, o quanto você foi firme e duro com o Senai. O quanto eu fui testemunha disso, lá na sala de reuniões, que eu disse, daqui a pouco vai dar problema aqui, mas você foi com categoria, com coisa. Para dar um exemplo, onde ele dizia, vocês querem treinar um pessoal que você não tem equipamento. Vocês não se enquadram nas novas normas onde a minha empresa vai. Então, vão lá na minha empresa, peguem a máquina, peguem a minha estrutura e treinem lá dentro. E que eu aproveito todos esses profissionais que vocês treinarem. Então, isso é um exemplo de vida. Isso é um exemplo do empreendedor. E parabéns pela filha, pela família, por tudo, e tenhamos todos um excelente final de semana. Muito bem. 9 horas agora, mais 3 minutos, 9:03. Vamos pro intervalo e o Bom Dia da Com volta já. Lembrando para você que em Veranópolis tem plantão 24 horas, Farmácia São João, na Júlio de Castilhos. Precisando de medicamento? Deixa com